Olá a todas e a todos. Eu sou a Isabela Quadros, eu sou aluna da graduação em Ciência Política e eu vou apresentar um pouco da minha pesquisa da iniciação científica, que faz parte do edital 2021-2022 do Programa de Iniciação Científica da UNB. O título da pesquisa é Elites Parlamentares e Eleitores da Nova Direita e, bom, vamos lá. A pergunta de pesquisa foi definida como a nova direita brasileira se diferencia da velha direita, do centro e da esquerda, tendo em vista as suas bases de apoio e os seus padrões de recrutamento. Mas de onde nasce essa pergunta, né? E, bom, tem alguns contextos que englobam essa pergunta. Um deles é de que, desde a década de 90, os governos de esquerda eram predominantes em muitos países da América Latina, e a literatura evidencia o êxito dos governos de esquerda em politizar a desigualdade, enquanto os governos de direita tinham dificuldade de formar partidos competitivos. E esse fenômeno ele foi chamado de virada à esquerda, e foi visível no Brasil também, com os 13 anos de governo petista e com o aumento de representantes de esquerda no Congresso. Mas isso também não significa que as direitas passaram anos sem se articular ou escondidas, porque novas discussões iam surgindo pela parte da direita, que começava o seu processo de renovação lá pelos anos 2000. Então, o objetivo do trabalho é investigar como essa nova direita, que passou pelos processos de renovação para se tornar competitiva, se diferencia da velha direita e também da esquerda e do centro. Não há muita literatura acadêmica sobre a direita no Brasil. Com a virada à esquerda na América Latina, as produções ficaram muito voltadas para a esquerda. Portanto, o artigo visa contribuir com a literatura sobre direitas, que ainda é incipiente no Brasil. Como metodologia, foi utilizado o Barômetro das Américas, que é uma pesquisa de opinião sobre valores e comportamentos democráticos do eleitorado, e a partir dela a gente fez algumas análises sobre o posicionamento dos eleitores em alguns temas, como aborto e religião, e também construímos uma base de dados do perfil dos deputados federais a partir de informações públicas disponibilizadas pela Câmara dos Deputados, pelo CPDOC da FGV e pelo TSE, para analisar as diferenças de recrutamento legislativo entre a nova direita e as outras categorias, esquerda, direita e centro. Né? O primeiro resultado que eu vou apresentar é sobre religião. Pela amostra do LAPOP, do Barômetro das Américas, os simpatizantes de partidos do centro e de direita são mais evangélicos, incluindo pentecostais e não pentecostais. Enquanto isso, os eleitores simpatizantes de partidos de esquerda, eles são mais católicos, e também há mais pessoas sem religião entre os simpatizantes de esquerda. Sobre a renda, os simpatizantes de direita têm renda mais alta, há poucos simpatizantes de direita e de centro com a renda familiar de até R$ 2.000, e enquanto isso, cerca de 60% dos simpatizantes com renda familiar de até R$ 2.000 são simpatizantes de partidos de esquerda. Sobre as dimensões econômicas e morais, foi notado que não há diferença significativa entre as preferências partidárias na opinião dos eleitores referentes a casamento homoafetivo, aumento do gasto público na ajudar os pobres, interrupção da gravidez quando a saúde da mãe estiver em perigo e ricos pagarem muito impostos e receberem poucos serviços do Estado. Mas o que isso significa? Né? Isso significa que a gente não pode dizer que as ideologias dos partidos com os quais os eleitores simpatizam é relevante na opinião dos eleitores sobre esses assuntos. A gente fez testes estatísticos e não a significância estatística com p-valor igual a 0,05. E mesmo assim, as médias de aprovação do casamento gay foram mais altas no PSDB, que é um partido de centro, do que no PT, que é um partido de esquerda. E isso vai ser mais tratado no relatório. Sobre o recrutamento legislativo, entre o centro, há um número significativo de deputados com carreira de advogados e de empresários. E entre deputados de direita, tem mais empresários e funcionários públicos de baixo e médio nível. Também tem um número significativo de advogados, e os deputados, pastores e padres também estão mais em partidos de direita. E há muitos outsiders, que são pessoas que nunca ocuparam algum cargo político, eletivo ou não, antes de virarem deputados, né? E para deputados de esquerda, temos poucos empresários, o maior número de deputados com passagem por movimentos sociais e militância política, um número maior também de professores universitários e de advogados. A conclusão do trabalho é que a direita brasileira vem sim desenvolvendo novos recursos, estratégias e capacidade de reação. Ao longo dos 13 anos de governo petista, a direita foi se tornando menos envergonhada em se reconhecer como sendo de direita, tanto dentro quanto fora da arena institucional dos partidos políticos, e uma das mudanças presentes na nova direita é que a religião está sendo politizada. Há muitos simpatizantes evangélicos entre a nova direita e a maior proporção de deputados que são pastores e padres é de direita. Também tem um número maior de deputados outsiders entre a direita, que nunca ocuparam cargo político eletivo ou não, antes de se tornarem deputados, e isso é associado a um perfil da nova direita, que é a direita antipolítica, mas ele será mais bem desenvolvido no relatório. Os simpatizantes de partidos de direita que explorados, eles também não tendem a defender um Estado mínimo, e eles são favoráveis à intervenção do Estado na economia para a diminuição de desigualdades sociais, por exemplo. E apesar dos simpatizantes com renda mais baixa serem mais de esquerda, a direita vem ganhando simpatizantes de classes mais baixas, o que pode ser um reflexo da politização da religião, que é transversal a todas as classes sociais. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Se quiserem saber mais, este estudo poderá fazer parte do 28º Congresso da Iniciação Científica, que vai acontecer entre os dias 9 e 11 de novembro de 2022, e não percam. Até mais!